Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momentinho de leitura, de bate-papo, de estudo com você. A boa de hoje é o nosso livro Uma Breve História da Filosofia, como vocês estão vendo bem ali, ó. Ali, ó. Isso. De Nigel Warburton, esse livro que traz pequenas pérolas, drops de filosofia de diversos autores, tanto da antiguidade quanto contemporâneos. Então, esse aqui é a nossa boa de hoje. Agora, nesse momento, gravando o vídeo com o microfone funcionando, porque eu já tinha gravado o vídeo quase inteiro e percebi que o microfone, toda hora, o Windows perde meu microfone, não sei o que acontece, mas vamos em frente, tá certo? Se você gosta de filosofia, se você gosta de conhecer, assim, o pensamento de diversos autores diferentes dentro de uma mesma área, se você curte autores, assim, que trazem uma reflexão para a nossa vida, eu vou te pedir encarecidamente um like nesse vídeo, porque aí outras pessoas também vão ter acesso a esse conteúdo e outras pessoas também vão poder desfrutar desse conhecimento. Agora, se você gosta de leitura em geral, de conhecimento compartilhado, de leitura compartilhada, de assuntos dos mais diversos possíveis, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família, porque aqui temos listas de leitura, tanto de livros já concluídos como em andamento e vários aí para chegar. Já temos assim o projeto de todos os três, né? Os três caminhos que a gente está traçando atualmente aqui no canal. Já temos o que vai vir depois desse, depois do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o que vem depois do Tarot Mitológico. Então, já temos programadinho, já está programadinho. E se você gosta de assuntos diversos, assim como eu te convido a fazer parte aqui da nossa família. Bora para nossa leitura? Não tem livro digital, só tem livro físico. Então você pode botar aí o videozinho para tocar e lavar sua louça, fazer a janta, o lanche das crianças, tá bom? E vamos em frente. Capítulo 18, Nascemos Livres, de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, que é um nomezinho aí conhecido, né, dentro de quem lê alguma coisa sobre filosofia, um cara que já tem aí um nomezinho consagrado. Em 1766, um homem baixo, de olhos escuros, vestindo um longo casaco de pele, foi assistir a uma peça no teatro Drury Lane, em Londres. A maioria dos presentes, inclusive o rei George III, estava mais interessado no visitante estrangeiro do que no espetáculo apresentado no palco. Ele parecia desconfortável e preocupado com seu pastor alemão, pois precisou deixá-lo trancado no quarto. Eu também estaria. Esse homem não gostava do tipo de atenção que recebera no teatro e estaria muito mais feliz em algum lugar no campo, sossegado, procurando flores selvagens. Mas quem era ele? E por que todos o achavam tão fascinante? Tratava-se do grande pensador e escritor suíço Jean-Jacques Rousseau, que viveu de 1712 a 1778, e que era a sensação literária e filosófica. A chegada de Rousseau a Londres, a convite de David Hume, provocou o tipo de comoção e movimentação que hoje provocaria uma famosa popstar. Nessa época, a Igreja Católica havia banido vários de seus livros por conterem ideias religiosas nada convencionais. Rousseau acreditava que a verdadeira religião vinha do coração e não precisava de cerimônias, mas foram suas ideias políticas que criaram os maiores problemas. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Declarou ele no início de seu livro O Contrato Social, que é também um livro, né, para quem gosta de ficar futucando o assunto de filosofia, é um livro bem conhecido. Não é surpreendente que os revolucionários soubessem essas palavras de cor. Maximilien Robespierre, sim, lá o famoso Robespierre, né, das guilhotinas e tudo mais, né, aquele lá na Revolução e tal, né. Assim como muitos dos líderes franceses as consideravam inspiradoras. Os revolucionários queriam quebrar as correntes que os ricos haviam colocado em tantos pobres.
Alguns revolucionários queriam quebrar correntes que os ricos colocaram nos pobres para eles colocarem as próprias correntes deles. Não se enganem, tá bom? Alguns morriam de fome enquanto seus mestres ricos gozavam de um alto padrão de vida. Como Rousseau, os revolucionários tinham ódio de como os ricos se comportavam, enquanto os pobres mal conseguiam encontrar o que comer. Eles queriam a verdadeira liberdade junto com a igualdade e a fraternidade. No entanto, é improvável que Rousseau, que morreu uma década antes, tivesse apoiado a atitude de Robespierre de enviar seus inimigos para a guilhotina em um reinado de terror. Cortar a cabeça dos oponentes seria mais adequado à linha de pensamento do Maquiavel, não a sua. Segundo Rousseau, os seres humanos são naturalmente bons. Beleza, ele que acha isso. Às vezes, vai que... Não causaríamos muitos problemas se morássemos numa floresta, deixados com nossos próprios recursos, até porque não viveríamos o suficiente para causar problemas, né? Mas basta sermos retirados desse estado de natureza e colocados em cidades para as coisas começarem a dar errado. Tornamo-nos obcecados por tentar dominar os outros e obter a atenção dos outros. Essa postura competitiva diante da vida tem efeitos psicológicos terríveis e a invenção do dinheiro só os piora ainda mais. A inveja e a ganância resultam do fato de vivermos juntos em cidades. No mundo silvestre, os nobres selvagens seriam saudáveis, fortes e principalmente livres, mas a civilização parece ter corrompido os seres humanos. Apesar disso, Rousseau era otimista quanto a encontrar uma forma melhor de organizar a sociedade, uma forma que permitiria aos indivíduos prosperarem, terem êxito e ainda assim serem harmoniosos uns com os outros, trabalhando em prol de um bem comum. O problema que ele colocou para si mesmo em O Contrato Social, escrito em 1762, foi encontrar uma maneira de as pessoas viverem juntas e serem tão livres quanto seriam se vivessem fora da sociedade, mas ao mesmo tempo obedecendo às leis do Estado. Isso parece ser impossível e talvez realmente o seja. Se o custo de se tornar parte de uma sociedade foi uma espécie de escravidão, teria um preço muito alto a se pagar. A liberdade não anda de mãos dadas com as regras estritas impostas pela sociedade, pois essas regras podem ser como correntes que impedem determinados tipos de ação. Todavia, Rousseau acreditava que havia uma saída. Sua solução foi baseada na ideia de vontade geral. A vontade geral é o que quer que seja melhor para toda a comunidade e todo o Estado. Quando as pessoas escolhem reunir-se por proteção, parece que tem de abrir mão de muitas liberdades. Isso é o que Hobbes e Locke pensavam. É difícil entender como podemos continuar genuinamente livres e ainda viver em um grande grupo de pessoas. Tem de haver leis que mantenham as pessoas sob controle, bem como algumas restrições de comportamento. Mas Rousseau acreditava que, como indivíduos vivendo em um Estado, nós podemos tanto ser livres quanto obedecer às leis do Estado. Para ele, em vez de opostas, as ideias de liberdade e obediência poderiam ser unificadas. É fácil interpretar equivocadamente o que Rousseau quis dizer com vontade geral. É lógico que é fácil ficar equivocado, porque é um pouco confuso mesmo, né? Ele juntando liberdade com obediência não é uma coisa simples de se compreender. É preciso se debruçar um pouco mais. Aqui a gente está vendo uma coisa superficial, né? Rousseau não é um autor exatamente trivial de se compreender, né? Vamos considerar aí. Vejamos um exemplo moderno. Se perguntarmos à maioria das pessoas sobre altos impostos, elas dirão que preferem não pagá-los. Na verdade, essa é uma maneira comum de os governos se elegerem. Eles prometem baixar o valor dos impostos. Se houver como escolher pagar 20% ou, no lugar disso, 5% dos ganhos como impostos, a maioria preferiria pagar o valor mais baixo, óbvio. Mas essa não é a vontade geral. O que todos querem fazer quando questionados é o que Rousseau chamaria de vontade de todos. Em contraste, a vontade geral é o que todos devem querer, o que seria bom para toda a comunidade e não só para cada um dos indivíduos pensando de modo egoísta.
Para determinar o que é a vontade geral, precisamos ignorar os interesses próprios e assim nos concentrar no bem de toda a sociedade, no bem comum. Se aceitarmos que muitos serviços, como a manutenção das estradas, precisam ser pagos com impostos, então será bom para toda a comunidade que as taxas sejam altas o suficiente para possibilitar a manutenção. Se forem baixas demais, toda a sociedade sofrerá. Esta, então, é a vontade geral, que os impostos sejam altos o suficiente para possibilitar um bom nível dos serviços. Também é vontade geral, eu diria, que não se furte o dinheiro dos impostos, que ele seja direcionado para o fim devido, né? Vontade geral. Quando as pessoas juntam-se e formam uma sociedade, elas se tornam um tipo de pessoa. Cada indivíduo, portanto, faz parte de um todo maior. Rousseau acreditava que a maneira de todos se manterem verdadeiramente livres na sociedade era obedecer às leis que estivessem em sintonia com a vontade geral. Tais leis seriam criadas por um legislador inteligente. A tarefa dessa pessoa seria criar um sistema legal que ajudasse os indivíduos a se manterem em consonância com a vontade geral, em vez de buscarem a realização de interesses egoístas à custa dos outros. A verdadeira liberdade, para Rousseau, é fazer parte de um grupo de pessoas que busquem o que é de interesse da comunidade. Nossos desejos devem coincidir com o que é melhor para todos, e as leis devem nos ajudar a evitarmos agir de modo egoísta. Mas e se você pensasse o oposto do que seria melhor para o Estado? Como indivíduo, você pode não querer se ater à vontade geral. A resposta de Rousseau não é a que todos gostariam de ouvir. Ele memoravelmente e antes preocupadamente declarou que se alguém não reconhecesse que obedecer às leis estava no interesse da comunidade, esse alguém deveria ser forçado a ser livre. É uma frase um tanto quanto fora da caixinha, né? Alguém ser forçado a ser livre. Quem se opusesse ao que fosse do interesse da sociedade, embora pensasse escolher com liberdade, só seria genuinamente livre ao agir de acordo com a vontade geral. Mas como forçar alguém a ser livre? Você não estaria fazendo uma escolha livre se fosse forçado a ler o restante do livro, não é mesmo? Com certeza, forçar alguém a fazer algo é o oposto de deixá-lo fazer uma livre escolha. Mas tem uma lógica aqui. Pense que na época da abolição, alguns escravos não queriam sair da fazenda. Não queria sair, né, das propriedades, por saberem o que é a realidade que eles iam encontrar, né? E muitos foram obrigados a serem livres, né? Porque assim tinha que ser. Mas eles sabiam que eles teriam uma realidade muito dura lá fora. Não estou julgando certo, errado, né? Para mim, né, a escravidão é uma coisa hedionda, mas isso aconteceu aqui no nosso, né, no nosso território. Para Rousseau, no entanto, isso não era uma contradição. Aquele que não conseguisse identificar a coisa certa a fazer se tornaria livre ao ser forçado a obedecer. Como todos em uma sociedade fazem parte desse grupo maior, precisamos reconhecer que deveríamos seguir a vontade geral e não nossas escolhas individuais e egoístas. Nessa visão, só somos livres de verdade quando seguimos a vontade geral, mesmo quando somos forçados a fazê-lo. É porque tem um conceito que fala que se você só faz o que você quer como indivíduo, que ele chama aqui de vontades egoístas, você não é livre, você é um escravo dos seus desejos. E vem de Rousseau, né? De vez em quando o Cortella, ele traz esse pensamento, né? Eu já vi ele falando sobre isso, acho que o Karnal também. Então isso vem de Rousseau, que se você faz só aquilo que o seu desejo egoísta quer, você não é um ser livre, você é um escravo das suas paixões. Então, seria esse pensamento, que um ser verdadeiramente livre é aquele que faz o que tem que ser feito, né? O que deve ser feito, que é essa vontade geral aí que Rousseau fala, né? Então, bora. Essa era a crença de Rousseau, né?
Só somos livres de verdade quando seguimos a vontade geral, mesmo quando somos forçados a fazê-lo. Mas muitos pensadores posteriores, incluindo John Stuart Mill, que a gente vai ver no capítulo 24, daqui a umas semaninhas, argumentaram que a liberdade política deve ser a liberdade para que o indivíduo faça as próprias escolhas sempre que possível. Na verdade, há algo levemente sinistro na ideia de Rousseau, que reclamou do fato de a humanidade estar acorrentada em sugerir que forçar alguém a fazer algo é outra espécie de liberdade. Rousseau passou grande parte da vida viajando de um país para outro, fugindo da perseguição. Immanuel Kant, em contraposição, mal saía de sua própria cidade, embora o impacto de seu pensamento tenha sido sentido em toda a Europa. E esse é o nosso próximo capítulo. Aqui do ladinho do autor, não sei se dá para vocês verem, tem o número 1. Acredito que vai ter outro capítulo sobre Immanuel Kant aqui no meio. Não especulei não, mas acredito que por ter o número 1 vai ter o número 2, né? Senão não teria nenhuma lógica ter o número 1. É isso, Realidade Cor-de-Rosa, nosso próximo capítulo da semana que vem. E a gente vai ficando por aqui com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. E aí, você é um ser livre ou você é um escravo das suas paixões e dos seus desejos? A gente vai ficando por aqui mesmo. Um grande beijo para vocês. Fiquem bem, cuidem-se bem, tratem-se bem, bebam água, paz e luz e desenvolvimento intelectual. Bora? Bora. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau!